Segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, temos notícias muito importantes, manchetes fortes que saíram hoje, mas claro, quero primeiro aqui comentar o primeiro dia de campanha eleitoral que aconteceu ontem. E, obviamente, destacando o principal nome da direita contra aquele da esquerda, que são os dois pontos polarizadores, né? O Ronaldo Caiado teve lá sua carreata por 6 cidades, que parecia mais a entrada de um circo na cidade, né? Com meia dúzia de pessoas atrás, sem efeito algum, sem impacto nenhum, ou seja, uma perda de tempo, né? Ou seja, Caiado, Zema e o tal do Renan não se discute aqui porque não vale a pena. Agora, estão, obviamente, como sempre acontece, e quando eu falo estão, estou falando da imprensa, dizendo que o evento do Flávio estava esvaziado, enquanto o evento do Inácio lá em São Bernardo do Campo tinha 40 mil pessoas. Bom, no estádio onde foi feito o evento do Inácio não cabe 15 mil. Não cabe 15 mil, para começo de conversa. E ninguém sabe ao certo, porque é um evento fechado. Nem drones puderam sobrevoar para mostrar a realidade. Quanto ao Flávio, que representa a família bolsonarista, é óbvio que tinha muita gente. Muita gente. E pouco importa se era 5, 10, 15, 20, 30, 50. Isso não interessa. O que interessa é que quem estava em Copacabana estava lá porque quis, porque queria estar. Não porque foi convidado por centrais sindicais, né? Na base da mortadela, não. E aí, obviamente, a imprensa quer abafar, passar o pano e fazer as críticas. Flávio Bolsonaro quer copiar o pai. É mais fácil pegar a campanha do pai e colocar em prática agora, porque é a mesma coisa. O que é a mesma coisa não é o plano de governo de Jair Bolsonaro com o do Flávio. O que é a mesma coisa são as pautas bolsonaristas que são conservadoras. Os assuntos são os mesmos, as pautas são as mesmas, porque tudo que o Jair Bolsonaro conseguiu fazer em apenas 4 anos, esse governo que aí está desfez, desmanchou. E nós sabemos que nem com 8 anos se conserta o estrago que o PT impôs ao Brasil com 4, 8, 12, 16, com 18 anos de governo petista. Não se conserta, o estrago é muito grande. Por quê? Tem que se consertar tudo dentro do Brasil, inclusive as próprias instituições, os órgãos públicos, né? Os cargos dentro das empresas brasileiras, os bancos, tudo tem que ser consertado. Então, preparem-se, porque até outubro a conversa vai ser sempre a mesma, assim como foi em 2022. Que o Inácio está mostrando suas obras que ninguém conhece, ninguém viu e ninguém sabe onde está. Porque PAC 1 não funcionou, nem 1/3 do que foi prometido foi feito. PAC 2 copiou tudo que era do PAC 1 e também não foi feito. E o PAC 3, a mesma coisa, pegou aquele que não foi feito no 2 e colocou agora no 3. E, inclusive, incluiu no PAC 3 o túnel Santos-Guarujá, que era um desejo, uma obra de Tarcísio de Freitas colocar em prática. Mas o Inácio espertamente incluiu no PAC 3 e amarrou a obra. Ou seja, o PT põe a mão e apodrece. E nós vamos ver muito disso daqui para frente. Por isso não vou me aprofundar mais, porque não vale a pena. Nós bolsonaristas sabemos o que queremos e nosso trabalho, como eu tenho dito, é de convencimento aos indecisos para que tomem a decisão certa, para que procurem fazer o certo e não correr o risco de ver o país afundar de vez, porque é o que está acontecendo. Né? Vejam só, eu quero comentar com vocês aqui sobre as notícias que assustaram o dia de hoje com relação a grandes empresas que pediram concordata e outras que num curto espaço de tempo também vão pedir. Só que esse não é
o maior dos problemas pessoais para o poceiro que tomou conta do palácio, né? Que já acumula uma série de empresas fechadas ou empresas que abandonaram o Brasil rumo ao Paraguai, né? Justamente agora nessa reta de chegada. Eu vou falar disso já já. Só que eu quero trazer essa informação que saiu hoje no Metrópolis, dizendo que a Polícia Federal encontrou mensagens que são atribuídas, obviamente, pelo Fábio Luiz, o Lulinha, né? E a lobista Roberta Luxinger, sobre negócios, reuniões e articulações diretas com o tal Marcola, que era o ex-assessor do Inácio, dentro do gabinete presidencial. Mas claro, o Inácio não sabia, nem estou afirmando aqui que ele sabia disso. Muito pelo contrário, eu nunca soube nem do Mensalão, nunca soube do Petrolão, por que ele iria saber agora que o Marcola recebia grana lá do careca do INSS via, né, a Roberta ou o Lulinha? Só que nessas mensagens que a Polícia Federal encontrou, aparece uma frase de Roberta muito interessante. A frase é a seguinte: o nosso futuro é a Suíça. Que maravilha, né? Imagina eu chegando em casa agora falando para minha esposa: meu bem, o nosso futuro agora é a Suíça. Hã? Que maravilha! Como ela iria se sentir? Ah, nosso futuro é o sucesso. Nosso futuro é Mônaco. Esse tipo de coisa não se explica, principalmente quando existem motivos para desconfiar que para fazer uma mudança tão drástica de vida como essa, somente com dinheiro fácil. Simples assim. O ponto politicamente mais delicado é que o Lulinha não apenas conhecia os negócios da tal Roberta, mas teria participação de reuniões e tratado diretamente de assuntos relacionados a essas articulações. É o que encontrou a Polícia Federal em mensagens. A APF também está investigando repasses de R$1,5 milhão feitas pelo careca do INSS a ela, sendo que, segundo os investigadores, uma das mensagens mencionaria, ou melhor, menciona, né, que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Quem é o filho do rapaz? É o filho do amigo, do pai, né? É o filho do Inácio? Claro que é. Simples. Nesse momento em que o Inácio tenta construir uma imagem de governo voltada aos trabalhadores, aos aposentados e aos mais pobres, surge esta investigação envolvendo seu próprio filho, junto com uma lobista, né, que participa de uma tramóia com o próprio núcleo do governo, além de personagens relacionados ao escândalo do INSS que já foi enfiado para dentro da gaveta e ninguém discute mais. O STF amarrou o assunto. A Polícia Federal finge que esqueceu desse assunto e ninguém sabe de fato se os aposentados ou se algum aposentado recebeu de volta o que foi roubado de suas contas. Politicamente, a história é péssima para o Planalto. Simples. Por quê? Principalmente agora, porque moralmente isso já não afeta mais a ninguém, já que o Brasil já se acostumou com a extensa lista de corrupções nos governos petistas. Isso já não assusta mais. Só que o momento é péssimo para o Inácio, que tenta fazer aquele papel de pai dos pobres e que agora vai. Até agora nós plantamos, agora a partir de 27 vai ser o momento da colheita. Ele fala isso desde 2006, quando terminou o primeiro mandato. Não, agora é a hora da colheita. E eu vou ficar muito feliz se eu conseguir ver o pobre tomando café da manhã, almoçando, jantando, e poder fazer seu churrasquinho de picanha tomando uma cervejinha. Essa promessa ele faz desde sempre.
E o pobre continua sem saber como é uma picanha. Se derem um colchão duro para ele e disser é picanha, ele vai acreditar. Simples assim. Por isso é que ele continua mentindo, como sempre, e continua inventando lorotas, como sempre. E por incrível que pareça, tem uma turma, eu vou chamar de turma, que parece que são débeis de alguma forma. Né? Eu não gosto de usar esse termo porque débil é uma doença. Né? Mas parece que essa turma faz questão de não enxergar. Faz questão de não querer saber. Desde que eles continuem recebendo seus benefícios. Desde que eles continuem pendurados no governo. Né? Recebendo benefícios, bolsa disso, bolsa aquilo. E aí é difícil, por isso a gente sempre fala, vamos lutar para convencer os indecisos de que o melhor caminho para salvar o Brasil é Flávio Bolsonaro. E não importa aqui discutir com ninguém quem é melhor que quem, porque esta dúvida é fácil de tirar. Essa dúvida é muito simples até pelos candidatos que aí estão. Qualquer um é melhor que o Inácio. Mas os outros três, Caiado, Zema e Renan, não conta. Isso aí só serve para preencher álbum de fotografia, igual na Copa, na seleção brasileira. Só serviu para preencher o álbum de figurinhas. Portanto, é Flávio Bolsonaro e não se discute quanto a isso. Agora, enquanto vemos o atual governo plantando ilusões na sociedade de que o desemprego está diminuindo e que a economia está caminhando a passos firmes, isso segundo a economista Mico Leitão, né? Algumas das maiores empresas do varejo estão fazendo as contas para sobreviver. E outras já estão fechando as portas. Hoje saiu aí logo cedo as matérias de jornais mostrando que o grupo Casas Bahia confirmou o fechamento de praticamente 300 lojas e pediu recuperação judicial de outras 9 empresas também que são ligadas ao grupo Casas Bahia. E apresentou um rombo financeiro que chama muita atenção. Somente nesse primeiro semestre já está em 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Um valor 18 vezes superior ao mesmo período do ano passado. O pior é o problema cascata que começa a acontecer no Brasil. Pois fecham-se as lojas, fornecedores perdem compradores, prestadores de serviços deixam de faturar, naturalmente, né? E postos de trabalho desaparecem. A coisa é tão séria que o diretor jurídico e os integrantes do conselho do grupo Casas Bahia renunciaram aos cargos. Mas se esse fosse o único problema, tudo bem, porque o problema não termina com as Casas Bahia. Porque as lojas Marabras, tradicional empresa no setor de móveis, que foi fundada em 1950, também entrou com um pedido de recuperação judicial, em caráter de urgência. A companhia enfrenta dívidas milionárias, além de uma disputa societária. E essa luta societária já vem há muito tempo. Além disto, outros fatores contribuíram para a crise que atingiu vários varejistas do mesmo segmento, como, por exemplo, a retração do consumo. O povo não tem dinheiro para reformar e comprar novos móveis para suas casas. Né? Outro fator que contribuiu muito, o aumento da inadimplência e as transformações decorrentes da digitalização do comércio. Mas o problema não para por aí, pois a Tok Stock, que é uma rede tradicional de móveis e decoração, registrou um prejuízo líquido de 232 milhões somente agora no segundo trimestre de 2026,
Mas não foi apenas o resultado final que chamou a atenção, pois a receita operacional líquida caiu 37% e está em ritmo acelerado, já visualizando uma situação pré-concordata. Cada empresa tem seus motivos para a ruína, mas o que possuem em comum é que o consumidor está sob pressão e o varejo está sentindo essa pressão na pele. A população não está mais conseguindo realizar o seu desejo de possuir, de comprar o que precisa, sem ter que fazer um exercício matemático que sempre mostra um resultado no vermelho. O vermelho do PT. E aí, a pergunta que chama atenção é a seguinte: que tipo de economia está por trás desse desastre empresarial que estão reduzindo suas operações, acumulando prejuízos e buscando proteção judicial contra os credores? Para responder como está triste essa realidade e como essa realidade é ruim, mas é bom, né? Somente segundo a tal Leitão, nós podemos reduzir da seguinte forma essa resposta: é que a realidade está acontecendo longe dos palácios e dos discursos oficiais. Porque, nesse momento, mais de 9 milhões de CNPJs, ou seja, mais de 9 milhões de empresas, estão inadimplentes. E a grande maioria delas sem condições de sair das dívidas a curto prazo. Isso tudo segundo a Serasa Experian. Mas aí, para a população, para o brasileiro comum, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem o feirão da Serasa. O inadimplente vai correndo porque sabe que se está devendo 10 mil, eles vão te oferecer uma proposta de que se você pagar 2 mil, eles liquidam sua dívida. Todo ano acontece isto. E aí o cidadão fica com crédito limpo e volta a gastar. Volta a gastar. Para ele, que já age, talvez, quem sabe, com segundas intenções, é um grande negócio. Porque ele pensa, eu gasto, deixo de pagar, no final do ano eu vou lá, faço um acordo, pago menos e liquido. Mas e as empresas que deixaram de receber? O que elas fazem? Elas aumentam o valor dos seus produtos para se protegerem. É igual cartão de crédito. Por que cobra juros anuais acima de 400%? Para cobrir o rombo de quem não paga a dívida do cartão de crédito. E isso faz com que a economia do Brasil vá virando uma bolha. São débitos, inadimplências jogadas para debaixo do tapete. E quando vem à tona, vem esse barulho todo que saiu hoje pela manhã de empresas quebrando, bancos atolados também com imóveis resgatados. Imóveis não é capital de giro. Imóvel é bem de um banco, mas ele não faz o dinheiro circular. Aí vira a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, a bolha imobiliária de 2008. Onde os bancos estavam com milhares e milhares e milhares de propriedades nas mãos de pessoas que não pagavam a mensalidade do imóvel. E os bancos começaram a entrar numa situação de praticamente quebrar. Porque tinha muito imóvel e pouca liquidez. Mas essa situação aqui no Brasil é caso pensado. É a ideia do plano PT de afundar a economia brasileira, empobrecer a população, amarrá-los em benefícios, onde todos, de um jeito ou de outro, vão acabar vivendo em igualdade da pobreza. Esse é o sonho deles. Por isso, temos que ficar muito espertos, porque esse pleito eleitoral de outubro vai definir o rumo do nosso país. Porque, caso aconteça de tudo continuar como está, aí somente Deus, acima de tudo, e quem sabe um momento de loucura de Donald Trump para entrar aqui e arrombar a porta. Fora isso, meus amigos, é muita luta que nós temos pela frente. Ok? Era sobre isso que eu queria ter conversado com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal e chamem seus amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Mas é fundamental deixarem os likes, meus amigos. Vocês sabem que o meu canal está congelado há muito tempo. Está amarrado, não anda, não vai de jeito nenhum. Né? Então, temos que dar um empurrão aí na marra. Mesmo sabendo que o dono da plataforma não quer deixar a coisa acontecer. Não é isso?
Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.